Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, essa é a próxima etapa, Pai, do teu culto, meu Deus, que nós prestamos a Ti. Senhor, Pai, toma minha boca aqui, toma minha mente, o meu entendimento, Senhor, e fala a cada um de nós segundo a Tua direção, segundo o Teu querer e a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Vem abençoando, Pai, essa palavra, crava ela no nosso coração e nos dá, Deus, cada vez mais direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir em Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Mateus 28. Mateus 28, 20. Isso, 19, tá certo. No 19, eu vou por aqui. No 19 diz assim: ide, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando todas as coisas. Ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que, ponto e vírgula, tá? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só. Vamos começar com esse versículo aqui. Eis que, vou ficar nesse aí um pouquinho, Carol. Na parte da metade do versículo, na parte B, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender que Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas nós precisamos entender ainda mais que Ele está conosco mesmo, de verdade, nos guardando, nos dando direção e querendo cada vez mais a minha e a tua comunhão, em nome de Jesus. Amém. Sabe quando você está pronto, quando você começa a ouvir a direção de Deus diretamente, Ele te guia num versículo, te dá inclina o seu coração para algo. Meu irmão, é isso que Ele quer trazer para mim e para a sua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Ele falava com o povo antigamente? Ele falava de forma externa. Ele falava de forma externa. Hoje, Ele fala conosco de forma interna. Né? Nos dias de hoje aí, alguns cientistas cristãos já falam até o lugar no cérebro quando a pessoa começa a orar. Aonde é a parte que ativa lá e tudo mais. Aí eles deram um nome lá de... o lugar de Deus. É exatamente isso. A ciência agora que falou, irmãos, nós precisamos entender o seguinte. Deus quer que eu e você tenham uma comunhão maior com Ele. Sabe aquela coisa de intimidade? Sabe aquela coisa de amigo? Que Ele pode falar algo para você, algo para mim, sem que eu me estremeça todo? Olha só. Números, capítulo 9, versículo 15. Números. No 15. Números 9. No versículo 15. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho.
e a tarde estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo, até a manhã. Versículo 16. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Então, o que eu preciso entender? Que a presença de Deus estava lá. De dia era uma nuvem, de noite tinha a aparência de fogo. Irmãos, olha só, o que aconteceu? Adão e Eva estavam lá no paraíso, ouvia a voz de Deus. Aí entrou o diabo, trouxe o pecado, o diabo trouxe o pecado, aí o homem pecou. Aconteceu isso. O que aconteceu? Houve uma separação. Aí Deus trouxe um caminho para se unir novamente com o povo. E aí foi acontecendo. Aí a presença de Deus estava lá junto com o povo. Eu preciso entender que todos os dias Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ele veio de lá para cá, de Êxodo, falando. Ele falava assim, no versículo 17. E assim, no 16, desculpa. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Então, a gente já entendeu. Mas sempre que a nuvem se alçava, 17, mas isso, alçava, sempre que ela se levantava ou se movia, tá? Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. O que eu preciso entender? Você hoje, o que Deus estava trabalhando de que maneira com o povo? Através da nuvem. Deus se comunicava, tinha um sinal para o povo entender o que estava acontecendo. Deus vai te dar sinal daquilo que você tem que fazer, daquilo que eu tenho que fazer. Já chegou em lugar que você falou assim, nossa, eu tenho que sair daqui. Às vezes é opressão maligna. Você sente a opressão maligna, você fala, um negócio estranho, não quero ficar aqui não. Já assistiu? Às vezes sim, às vezes não, mas isso não é... Mas tem ocasião que a gente precisa entender, não, eu tenho que ficar. Não, eu tenho que sair. E para onde que você e eu precisamos olhar? Olha para a nuvem de Deus. Olha para a direção de Deus. Em nome de Jesus, eu preciso olhar para a nuvem. Você precisa olhar para a nuvem para que nós possamos entender o que eu vou fazer lá na frente, o que vai acontecer. Às vezes, eu e você colocamos o pé em algum lugar, damos início a alguma coisa. Dali a pouco Deus levanta a nuvem e eu tenho que sair, você tem que sair. No versículo 18, no 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar do Senhor e não partiam. Às vezes, olha só, às vezes eu entro em situação, eu entro em questão. Teve um dia, olha só que coisa engraçada. Eu cheguei num lugar e aí a pessoa lá que sempre recebe lá, me atende, falou assim, nossa, a fulana de tal, outra pessoa lá, sofreu um acidente. Na hora o Espírito Santo me impulsionou a orar. A gente ora porque a gente já tem o costume, né? Se alguém sofre algum acidente, aí na hora o Espírito Santo me impulsionou a orar. Mas foi uma coisa rápida. Depois Deus não tocou mais. Irmãos, o que eu preciso entender?
Olha para a nuvem. Olha para a nuvem. Por quê? Porque a nuvem vai determinar a hora que eu vou ter que sair do lugar ou a hora que eu vou ter que parar. Aqui, e tem gente trazendo para oração ou trazendo para situações, tem gente que Deus não tira da sua oração. Você pode orar por todo mundo, se você esquecer, você volta lá e ora. Por quê? Porque tem coisa que Deus quer que a gente permaneça ali, né? E quando você ora pela pessoa, parece que você fica ligado, né? Tem gente que fala que fica, né? Alguns irmãos aí estudam, fala que fica. Irmãos, quando Deus nos dá a direção para a gente ficar ou se levantar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para a nuvem. Se você não olhar para a nuvem, você vai ficar perdido. Se eu não olhar para a nuvem, eu vou ficar perdido. Por quê? Porque eu não sei. Por que eu faço? E agora? O que está acontecendo? Né? A gente que vive em rede social, você pensa que você está em dois mundos. Porque no mundo da rede social fala uma coisa. Na televisão não fala nada. Num lugar você vê uma coisa. Num lugar tem gente falando um monte de coisa. Mas você fala assim, Jesus, e agora? O que eu faço? Não. Você olha para a nuvem. Eu olho para a nuvem. Como Deus vai abençoar a minha e a sua vida, eu não sei. Se é a gente fazer que nem o Josafá, ir até o campo de batalha e contemplar a vitória sem lutar, pode acontecer isso. Ou se ele ir conosco até a cova dos leões e nos guardar, eu não sei como é que Deus vai fazer. Pode ser que ele nos leve lá dentro da fornalha e nada nos aconteça. E pode ser também que faz que nem João Batista. Passa a faca lá no pescoço. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus está no controle da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mas você precisa olhar para a nuvem, eu preciso olhar para a nuvem. Porque tem dias, tem situação, tem condição na nossa vida que nós vamos ficar muitos dias nela. E nós vamos ficar glorificando a Deus. Nós vamos ficar naquela situação adorando a Deus muitos dias. Porque, e quando a nuvem no versículo 19. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar do Senhor e não partiam. Aí chega a situação na minha vida e na sua vida que nós queremos sair dela rapidinho. E não é para sair. Não é para sair. Não é para sair daquela situação, é para ficar lá. Deus é que vai tirar. Quando ele levantar a nuvem, você vai. Quando levantar a nuvem, eu vou. Agora, quando é um tempo de bênção, tempo poxa vida, tem 50 pessoas me ligando de manhã, de tarde, de noite, eu não sei o que eu faço, é um monte de gente me ligando, e agora? Aí, a gente só quer ficar, nossa, arrebentei agora, né? A gente fica assim, né? Por quê? Arrebentei, nossa, que coisa. Aí quando você tem que fazer máscara, vender máscara para ganhar dinheiro, fazer o que mais? Entregar máscara, postar máscara no status. Aí você fala assim, eita Jesus, mas Jesus está no controle. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim do mundo. Mas aí eu tenho que entender que Deus é Pai e Ele vai nos colocar no tempo que a gente não vai precisar postar máscara mais, que a gente vai estar em paz. Chegou a conta, você vai lá e paga. Chegou a outra coisa, você vai lá e paga. Por quê? Porque Ele falou para mim e para você que está conosco todos os dias até a consumação do século. Você tem que entender que Ele quer uma comunhão maior com você. E às vezes a gente pensa que vai se privar de um monte de coisa. Não, a gente vai ser livre de um monte de oferta do diabo, de um monte de oferta de Satanás. Isso aí está acima do que eu estou pregando aqui. Está acima. Está acima do que o pastor vai pregar, do que o Pedro vai pregar, do que o Floresvaldo prega. Está acima disso, é a comunhão direta com Ele. É isso que Ele quer comigo e com você.
Ele quer que eu olhe para a nuvem. Eu vou olhar para a nuvem. A palavra vai chegar aqui, vai confirmar o que Deus já falou com você. Você está orando, está clamando, está ali na comunhão, simplesinho na comunhão. Ó Deus, eu não estou falando para você orar 50 horas, quantas horas você quiser. Quantas horas o Espírito Santo te levar? 5 minutos. Mas manter comunhão. Aquele menino lá que eu postei lá no nosso grupo lá, que está no hospital, e eu tenho uma amizade com ele. Não vou nem na casa dele, que é um pouquinho longe. Mas na hora que ele postou lá, que ele me mandou um áudio, né, falando assim, já está um pouco melhor. Mas eu tenho amizade. Aí a gente se preocupa, a gente sente, porque você tem amizade. Irmão, se você olhar para a nuvem, você vai ser orientado, eu vou ser orientado, não estou perdido. Ah, mas e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer? Será que vai acontecer X? Será que vai acontecer Y? Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte na nossa comunhão, mas entender, fica olhando para a nuvem. Fica olhando para a nuvem de Deus. Ele deixou a nuvem para eu olhar, para você olhar. Aí ele fala aqui no versículo 20. E era quando a nuvem, poucos dias, estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor. Se alojavam. E segundo o dito do Senhor, partiam, segundo a direção de Deus. Porém, era quando, no versículo 21, porém, era quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali. E a nuvem alçava pela manhã. Então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Irmão, tem condição, tem situação que eu tenho que entrar nela e sair rapidinho. Deus, por exemplo, vamos supor, a gente está falando aqui do povo num deserto. Aí Deus fala, a nuvem era a orientação, minha e sua. Eu vou olhar para a nuvem, você vai olhar para a nuvem. Aí Deus falava assim, ó, quando a nuvem se movimentar, você se movimenta. Quando a nuvem levantar, você sai. Quando a nuvem parar, você fica. Aí a nuvem chegava 6 horas da tarde, a nuvem parava. Quando era de manhã cedinho, a nuvem já saía. Irmãos, eu não sei se ali no meio do caminho tinha uma espreita do inimigo, tinha um ataque do Satanás. Aí eu fico querendo, nossa, estava tão bom aqui, eu queria ficar mais tempo aqui nesse lugar. Mas Deus está levantando a nuvem, você levanta também, em nome de Jesus. Eu levanto também, por quê? Porque eu não tenho a ciência do amanhã, tá com Deus. Você não tem a ciência do daqui 2 segundos. Não temos. Mas aí para onde eu vou olhar? Para a nuvem de Deus. Eu vou falar assim, Deus, mostra. Aí no versículo 22. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano. Olha só, tem situação que você e eu vivemos por 1 dia, ou 2 dias. Tem condição que a gente vive por 2 anos, por 1 ano, ou por 1 mês. Aí você começa a pensar assim, puxa vida, eu estou vivendo isso aí há quantos dias? Não sei quantos dias, estava contando, até perdeu a conta já, né? Até perdeu a conta, nem está contando mais, né? Mas aí você fala assim, Pai, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está vivendo ali 1 mês, 2 dias, a nuvem parou, não sai dali mais. Eita, nós, e agora? O que eu faço? Continua. Você vai se levantar e sair? Irmãos, olha só, as experiências que Deus falou comigo, de várias formas, mas uma experiência foi profissional. Poxa, eu cheguei lá, eu trabalhava na ponte da freguesia. Eu entrava na ponte da freguesia, entrava aquela segunda rua ali da ponte da freguesia e ia lá embaixo. Tava trabalhando. Aí tava lá numa gráfica, tava bom lá, tava legal. Daqui a pouco eu falei, o quê? Vou ficar aqui não. Não, vou nada. O quê? Vou nada. E tava bom, não tava ruim não.
trabalhava com um cara que ele era meio doido, mas ele era legal. Mas era doido, todo gráfico é doido. Aí tava lá. Aí sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Vou sair. Como que eu vou sair? Aí veio uma ideia da carne. Olha, não tem aquela grafiquinha ali perto da sua casa? Trabalha ali. Ó, vai ser bom. Eu falei assim, é mesmo, né? Vamos almoçar em casa, 5 minutinhos. Meu irmão do céu, parecia que eu estava em outro mundo, parecia que eu nunca tinha trabalhado em gráfica. Foi um desafio tão grande que eu passei. Por quê? Eu quis me levantar antes da nuvem se levantar. Sabe o que aconteceu? Aí Deus pegou e me levou para lá, para trabalhar de noite e ainda levar marmita. O cara dava almoço, pagava almoço num restaurante que tinha lá perto, né? Tinha muitas empresas no lugar e tinha um restaurante lá. O cara pagava almoço pra gente lá. Eu voltei para uma outra gráfica, numa rua perto, ainda porque a gente vive do quê? Da misericórdia e a graça de Deus. Aí eu ia de noite, eu estava indo de dia. Aí eu saí de lá. Eu falei, não, vou me levantar. A nuvem não levantou, mas eu vou me levantar assim mesmo. E fui. Vim trabalhar aqui perto aqui. Meu, mas que... Olha, eu passei tanta... Sabe quando você passa vergonha? Parece que você não sabe trabalhar. Mas eu, caramba, que coisa. Por quê? Não era o tempo de eu sair de lá. Não era o tempo, a nuvem não tinha se levantado para mim. E assim a gente tem várias coisas na nossa vida que você fala assim, puxa, tá mudando alguma coisa. Você percebe, não se levanta, olha para a nuvem. Olha para a nuvem. Por quê? Porque eu falei assim, Jesus, eu vou trabalhar pertinho de casa, vai ser bom, né? E vou... Irmãos, que tristeza, que vergonha, passei mó vergonha. Aí, dali a pouco, voltei pra lá, aí eu tava esquentando a comida numa latinha de sardinha, ainda que meu amigo fez lá pra mim. Numa gráfica que não tinha nem ninguém, não tinha encarregado, era só nós que rodava lá o serviço. Aí, foi numa situação o quê? Mas isso daí foi rápido, eu saí de um, entrei no outro, e foi coisa rápida. Saí de lá, vim pro outro e voltei para lá, para a mesma rua, numa outra gráfica. Aí depois que eu aprendi, aí eu entendi. Aí ele me pôs num outro lugar, que eu fiquei 7 anos lá. Deus abençoou. Agora o que você e eu precisamos entender? Espera a nuvem se levantar. Não vai não. E se a nuvem está falando para você ir, vai, em nome de Jesus. Eu não vou falar para você, eis que te digo, levante agora e vai e faça o que Deus tem te ordenado. Eu não, quem vai falar com você é a nuvem, é o Espírito Santo, eu não vou tomar o lugar dele não. Se ele me der a palavra aqui, ele vai falar aqui, em nome de Jesus. Mas o que nós precisamos entender? Tenha comunhão com ele quer comunhão com você, ele anseia por comunhão com você, ele quer que você ouça a voz dele pela manhã. Já acordou de manhã e ele falou com você assim, vai lá na igreja e pega aquela conta lá agora e paga. Já? Não, claro que não. Duvido. Não, outro dia eu estava lá em casa lá. Acordei. Aí eu fui no tanque assim. Vai lá e pega a conta. Paga agora. Paga, não deixa passar depois do horário não. Falei, Jesus... Tá bom, então. Não vou nem demorar dessa vez, né? Aprendi já. Por quê? Irmão, ele tá sabendo lá na frente o que vai fazer a oferta. O que vai fazer, mas eu preciso levantar e aprender. Você acha que ele vai falar para você assim, ó, ele pode falar para você, ó, seu milagre tá ali. Mas antes ele vai falar, filho, levanta lá, vai lá e pega lá, vai lá e pega. Meu, eu vim aqui na hora do almoço e peguei. Eu vim na hora do almoço, a porta do pastor estava aberta ainda. Não sei se ele me viu. Eu falei assim, Jesus, tá bom então. Eu já estou vendo o resultado. Agora, eu preciso entender que ele vai falar com você de uma maneira que você veja a nuvem. Ele fala comigo de maneira que eu veja a nuvem. Mas eu preciso ver a nuvem. Olha só.
O que é a nuvem? O que é a nuvem, Eugênia? Nos dias de hoje, o povo de Israel via lá a nuvem se movimentando. O que é a nuvem? Hoje, nos dias de hoje. O que é a nuvem? Hã? Não, nos dias de hoje, para nós. Só prepara só. Se eu falar aqui o livro, vocês já vão saber. O que é a nuvem? O que é a nuvem, Floresvaldo? Deus. Não, mas Deus tá bom, é Deus. Mas como é que você vê como é que você vê a nuvem? Você tem que ver. Como é que você vê a nuvem? Como é que você vê? É Deus, mas como é que é Deus? Palavra. Irmão, não tem outro jeito. Eu quero, você falou ontem, 1% que lê a Bíblia, não é? Menos de 1%. Menos de 1%. Menos de 1%. Preciso mais que eu. Aí, aleluia. Irmãos, a nuvem é a palavra. A nuvem é o Espírito Santo de Deus falando comigo e com você. Você acha que ele vai falar como comigo e com você? Do jeito que ele quiser, não limite. Mas eu sei que o mais certeiro é a palavra. E eu não vou te ensinar doutrina pessoal, experiência pessoal. Nenhum dos discípulos ensinou experiência pessoal. Experiência pessoal a gente tem, você pode ter, fulano pode ter, mas aqui, ó, a nuvem está aqui. Mas aí como é que a nuvem vai falar se você, vamos supor aqui, vou colocar um negócio extremamente hipotético. Como é que a nuvem vai falar para você, fulano, você deve casar, você não deve casar? Como é que a nuvem vai falar para você? Olha para a palavra e olha para você, aí você vai entrar dentro da palavra. Ah, fulano, faça negócio com tal pessoa. Aí para onde que a palavra vai te levar? Não andarão o boi e o cavalo. Então quer dizer o quê? O boi anda devagar e o cavalo anda rápido. Não vai pôr dois na mesma canga. Eu não lembro o versículo que é, mas não vai pôr os dois na mesma canga. Você vai fazer união com o ímpio? Vai dar ruim lá na frente. Vai dar problema. Vai se envolver com a pessoa que de noite você vai para o culto e ela vai para outro lugar? Vai dar problema. Vai dar zica. Por isso que aqui não faz curva. Ele vai falar para você assim, ó. Olha tal palavra. Vai lá, lê lá. Aí com muito custo a gente vai ler. Aí a gente chega na igreja, aí alguém vai e fala ali que o que a gente leu. Fala ali, Deus falou lá em casa. Aí vem aqui e alguém fala. Olha para a nuvem, João 14, versículo 16. Ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Até o 18, Carol. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele falou que está comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está com você. Ele vai te guiar, vai te orientar. A nuvem é o Espírito Santo hoje na nossa vida. O Espírito Santo vai te mover para a palavra, vai te dar uma direção e você vai entender. Quando eu me batizei, eu nem imaginava isso, mas desde aquele dia ele já estava me orientando, eu me lembro até hoje, eu fui ajudar a vizinha lá a trocar o gás, que ela tinha medo, pulei lá, ela estava ouvindo um crente, ela nem é crente, para você ter uma ideia, ela nem é crente, ela estava ouvindo lá um pastor pregando. Meu irmão, se eu fosse você, eu me batizava agora, o pastor falou lá, nem sei quem é o pastor também, não sei. O Espírito Santo falou assim, não, eu batiza agora, nesse mundo não tem nada. Ele me orientou aquele dia. Agora o que eu preciso entender? Não vos deixarei
órfão, voltarei para vós. O Espírito Santo vai te orientar, ele vai te impulsionar, vai inclinar o seu coração a fazer tal coisa, a tomar uma decisão. Mas eu preciso fazer o quê? Tá de olho na nuvem. Aí, o que acontece? Hoje em dia, no versículo 26, aí mesmo, no 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí, o que acontece? Será que eu pulo? Será que eu desço? Ah, não, eu tenho que olhar para a nuvem. A nuvem é o Espírito Santo. A nuvem é a palavra de Deus. Mas se eu fizer isso, vai dar nisso. Põe a sua decisão. Coloca a sua decisão e deixa a nuvem falar. Deixa Deus falar. Se ele ficar parado lá, fica parado lá até ele te responder. Não te respondeu, não sai do lugar. Te respondeu, quero fazer tal coisa. Então, se eu quero fazer, é uma ação. Quero tomar essa atitude. Quero me levantar e tomar a atitude. Mas a nuvem já se levantou e parou lá na onde eu e você tem que ir lá e parar também? Não. E aí? Toma a atitude que você vai ver. Vai voltar e trabalhar no outro lugar de noite. Com a bis verde ainda. Era a época da bis verde. Irmãos, ele quer comunhão com você. Ele deixou o Espírito Santo, Consolador, que ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Ele intercede por nós, ajuda as nossas fraquezas. Dependa dele, deixa ele te ensinar. Por que ele está falando isso hoje? Diz ele te ensinar. Olha para a nuvem, não toma atitude sem olhar para a nuvem. Não toma atitude sem consultar a palavra, sem sentir a presença de Deus no negócio. Não está sentindo a presença de Deus, não está tendo paz, não vai. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não tem paz, não vai. E está sentindo incomodado para ir, não demora para ir também. Ah, puxa vida, eu tenho que tomar essa decisão agora. Mas eu vou fazer tal coisa depois. Não vai. Vai, toma a decisão. Se ele está te ministrando a isso, você vai lá e toma a decisão. Olha só. O que eu preciso entender? Êxodo, no cuidado de Deus. Êxodo 16, versículo 11. Vamos lá no Êxodo. Olha só. Êxodo é o segundo, tá? Livro. No 16, versículo 11. Vamos lá. Deus manda carne. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 da tarde, entre as 2 tardes, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. Senhor, vosso Deus. Sabe o que é Senhor? É provedor. Eles não pegaram lá, na época da escravidão aqui no Brasil, os senhores, eles usavam o termo senhores feudais, porque eram aqueles senhores que davam suprimento. Deus é o nosso Senhor, o nosso supridor. O que ele fez? O povo começou a reclamar. Ô fulano, você está reclamando? De tarde você vai comer carne. E de manhã você vai fartar de pão. Aí quando chegou de manhã, vou ficar só nesses 2 versículos. Aí quando chegou de manhã, tinha lá uma coisa miúda. Você lê aqui, que senão é muito texto. Aí de manhã tinha lá o pão. O que eu preciso entender? Ele está cuidando de mim com a nuvem, mas ele está cuidando da minha vida, do meu alimento. Ele não vai deixar de suprir a sua vida. Então não se apresse os seus pés para tomar decisão.
E também não fique demorando também. É duas coisas ao mesmo tempo. Não demora e também não se apressa. Por quê? Porque ele vai suprir, ele vai mandar o pão. Quer dizer o quê? Ele vai dar suporte para você nesta condição que você está enfrentando, enquanto a nuvem dele não se levanta, enquanto o Espírito Santo não te impulsionou, não te deu direção para tomar uma decisão, ou para tomar uma decisão, ele vai continuar mantendo e te dando suporte. O que era o pão? Era o suporte. Olha, filho, você vai ter pão de manhã, de tarde você tem carne. Não sai do lugar. A nuvem saiu, ficou muitos dias, fica lá, muitos dias vai ter pão, vai ter suprimento. Olha só, Josué 5,12. Olha só como Deus é fiel. Olha só. E comeram do trigo da terra do ano antecedente. Já estão lá um ano. Do ano antecedente. Já estão há um ano. Do ano antecedente. Ao outro ano. Não, ao outro dia depois da Páscoa, de pães asmos. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. No versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Se ele parou, ele não vai deixar você na mão, ele não vai deixar eu na mão. Olha só, esperou plantar, esperou nascer, colher, passou um ano, quando eles estão comendo, parou o maná. Sabe o que é isso? Se ele está falando que é para você se levantar do seu lugar quando a nuvem se levantar, ou ficar parado naquele lugar, de repente é um lugar de escassez. Mas se ele não levantou a nuvem, ele vai continuar te mantendo até que eu tenha condição de passar para a próxima etapa. O que é a comida aqui? Israel porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra. E cessou, no começo do versículo. E cessou, não, deixa lá, estava lá, no começo do versículo. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. Sabe o que é isso? Ele vai esperar você plantar, ele vai esperar você colher. Deus nos dá tempo nas transições que acontecem na nossa vida, direcionadas por ele. Então, se ele está falando para você, se você está sentindo de Deus de não tomar a decisão e está trazendo paz no seu coração, fica quietinho, que na hora que acontecer, ele vai esperar o trigo chegar na sua mão para depois ele parar o maná. Ele vai continuar te abençoando. E comeram das novidades da terra de Canaã. Eles comeram das novidades. Tem um outro... No versículo, só volta lá no versículo 10, por favor, eu esqueci aqui. No 10. 5:10. Josué 5:10. Volta no 10. Olha só, aqui, essa parte aqui, não pode faltar isso. Estando, pois, no capítulo 5 mesmo, só no versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados, diferente de acampados, acamparam, não, alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Quando você e eu estivermos alojados, plantar, colher, aí ele para o maná, porque vai nos abençoar de outro jeito. E eu preciso entender que ele vai me levar para ser abençoado de outro jeito. Vai usar outro caminho. Mas eu preciso entender que ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. O que você vai fazer? Se concentrar na voz de Jesus. Prosseguir para o alvo. Esquece. O que aconteceu aqui? Até aqui chegou o maná, não foi? Daqui para trás não tinha maná, ficou lá, o maná ficou lá atrás. Agora eu vou viver das novidades da terra de Canaã. Chegou no lugar.
Aí eu preciso entender que Ele está comigo todos os dias, até a consumação do século, está cuidando da tua vida, está te dando direção, está abençoando a tua casa. Aí o que eu vou fazer? Prosseguir. Prossegue para o alvo. Filipenses 3,12, prossegue para o alvo. Continua na caminhada aí, esquece das coisas que ficou para trás. O que o Bartimeu fez? Ó, Jesus te chama, tem bom ânimo. Ó, já jogou logo a capa, deixou a capa, pegou a capa, jogou a capa fora. Diz que não tem mais capa não. Eu já vou pronto para receber o milagre novo de Deus. Prosseguindo para o alvo, mas eu tenho que prosseguir. Eu vou prosseguir, que nem ele fala aqui, ó, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que foi também preso por Cristo, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço é que me esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Tem coisa, filho, tem coisa que ficou para trás. Não dá para você resolver, não dá para eu resolver. Baguncei lá atrás, vou limpar a minha boca com papel e pronto. Não, se dá para resolver, resolve, mas se ficou para trás, não dá para resolver, olha para frente, prossegue para o alvo. O que é o alvo? É o Espírito Santo, é a nuvem de Deus. Vou ficar olhando para a nuvem, vou me concentrar na nuvem, a nuvem vai me direcionar, o Espírito Santo vai direcionar. E por isso que a palavra está aqui. Por quê? Porque Deus falava audivelmente. O povo lá ouvia a direção de Deus através da nuvem. Se movimentava. Hoje tem o pessoal, o nosso eu, que quer alguma coisa. Tem o diabo, que tenta colocar a gente fora do plano, do projeto de Deus. E muitas vezes não é com prova, não é com luta, não é com desespero, é com situação que vai nos tirar do nosso foco. Vai tirar do nosso, não que eu tenha alcançado, mas prossigo. Vai nos fazer parar de prosseguir. Então, aonde que eu vou me orientar então? Aqui, ó, palavra. Você traz a palavra, o Espírito Santo entra e o milagre acontece. Aleluia. Olha para a nuvem em nome de Jesus. Amém. Tenha comunhão com Ele. Vai além. Daqui a pouco você vai para sua casa, eu vou para minha casa. Palavra boa, abençoada. Mas Ele vai continuar com você todos os dias. Falando com você, te dando direção. Às vezes a gente perde mais tempo fazendo alguma coisa do que tendo comunhão com quem vai nos dar a direção. E a comunhão vai vir aqui através da palavra. Aleluia. A nuvem é a palavra. Eu vou olhar para a nuvem e vou ter direção. O que o Bartimeu fez? Jesus vai passar. Eu vou olhar aqui. Como é que ia olhar? Não ia olhar. Eu vou me concentrar. Começou a se concentrar. Viu o barulho da multidão, começou a gritar. Tomou uma atitude diferente. Largo, esqueceu das coisas que estavam para trás. O maná foi bênção, mas chegou o momento de viver a bênção de Deus por outro caminho, que foi nas colheitas das novidades de terra de Canaã. Mas Deus não deixou de dar suporte. Deus não deixa de te dar suporte. Ele esperou eles plantar, esperou eles colher. Quando eles começaram a comer ali, o maná parou. Passou para outra etapa, mas espera a nuvem. Fica de olho na nuvem. Amém? Amém. Às vezes, sabe, é uma coisa assim. Você e eu, nós precisamos todo dia olhar para a nuvem. Todo dia olhar para a direção de Deus. Todo dia olhar para o Espírito Santo, olhar para a palavra, prestar atenção na palavra. Às vezes eu coloco lá um texto lá, aí uma pessoa me falou assim, nossa, um dia eu fui direcionada para olhar no seu status lá, tinha um versículo lá, a pessoa falou, não, às vezes é que o texto é grande, 3 versículos, eu não quero ler, você não quer ler. A nuvem, como é que você vai ver? A nuvem passa. E antigamente, como é que o povo se orientava? Não, a nuvem está andando. Ixi, fulano está andando, vou andar também. Ciclano está andando. E vai que nem manada. Deus não quer eu que nem você, que nem manada.
Ele quer que a gente olhe para o nosso pastor. Nós somos ovelhas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.